Bom dia, eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, dentro do Focando Vidas, Ministério do LVO Luz e Vidas Orientais. Nós somos missionários, eu e minha esposa Graça, trabalhamos com chinês, japonês, coreano e até judeus. E você é nosso convidado, seja bem-vindo. Nós já temos outras séries que nós estamos fazendo de 1 João. Você pode entrar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal, e você vai estar pegando playlist e procurando lá o 1 João, ok? Nós vamos estar terminando essa série, assim que nós vamos caminhar versículo a versículo, como estamos fazendo. O tema de hoje é Círculo de Maturidade. E vamos estar trabalhando em 1 João, capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17. E é muito interessante e eu quero que você esteja conosco. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós louvamos o Teu nome. Reconhecemos, ó Pai, que somos limitados e necessitamos que Teu Espírito esteja nos direcionando, nos dando sabedoria para falarmos a respeito da Tua Santa Palavra. Não seja eu falando, mas que aquilo que vamos colocar seja de acordo com a Tua Palavra. Entregamos a minha vida, da minha esposa Graça e do Marcos, e do Caio que está aqui no comando, diante do Senhor. E eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, hoje eu estou bastante gripado, não quis interromper as gravações, né? Então, me perdoem aí, estou bem afônico, mas o que importa não é a minha voz, mas o conteúdo do que nós vamos estudar. Amém? Graça, eu gostaria que você se apresentasse, é possível que tem pessoas que não te conhecem. Olá, sou a missionária Graça, né, como meu esposo falou. Trabalhamos com orientais desde 86. Nós não conhecíamos muitos orientais e Deus nos colocou no meio deles. E foi maravilhoso. Muitas vezes o meu esposo ia pregar na igreja chinesa, eu ficava chorando porque eu estava acostumada com a minha igreja e falava para Deus, se o Senhor me quer no meio desse povo, então me faz amar esse povo. Né? Então, e é tão interessante, antes eu chorava de tristeza, hoje eu choro de alegria, porque estou no meio deles, é um povo maravilhoso, né? E Deus assim nos introduziu, né? Porque eles não conheciam brasileiros e nem a gente conhecia os estrangeiros, né? Que seriam os chineses, japoneses e coreanos. E Deus, assim, de uma maneira sobrenatural, nos colocou no meio deles. E hoje eu sou muito feliz por estar trabalhando com esse povo. Você disse que queria corrigir alguma coisa da gravação passada. Ah, sim, me perdoe. A semana passada eu falei João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas não era esse versículo. Esse é o versículo correto, só que você usou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exatamente. Que está em João 14. João 14, 6. Eu vou ler para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, ele é o único caminho. Você tinha citado João 3,16 e colocou eu sou o caminho, mas agora está corrigindo João 14,6, tá bem? Sim. Marcos, está bem, Marcos? Então, igualmente, eu também estou bem gripado, minha voz está muito rouca, mas estamos aqui para aprender também da palavra de Deus e estar realmente comentando, né, participando. E aquilo que você faz, está indo bem? Como é que é? Estamos trabalhando bastante, assim, nós estamos com uma cliente em Minas Gerais. Como é que é o nome mesmo que você faz? Tráfego Pago. Tráfego Pago. Isso, e nós estamos com uma cliente de Minas Gerais, ela trabalha com oratória, com palestras empresariais, e está sendo bem interessante. Nós estamos fazendo Facebook Ads para ela, e ela tem conseguido assim, bastante visualização, né, no perfil dela. Isso tem sido bem legal. Ela também melhorou muito o Instagram dela. O que estava antes era muito poluído, muito carregado. A gente fez um post para ela, e a partir daquele momento ela mudou completamente o Instagram dela, está mais profissional. Então, aos poucos ela vai melhorando. Inclusive, teve, assim, os vídeos que ela gravava era com qualidade muito ruim.
E aí, aos pouquinhos, com jeito, eu fui falar, precisa melhorar mais os vídeos. Então, ela falou que vai comprar um celular melhor. Então, aos poucos, ela vai vamos dizer assim, avançando na presença digital dela, né? Amém. É bom você ajudar pessoas através do seu conhecimento. Amém. Muito bem. Nós estamos aí trabalhando com 1 João e nós já vimos coisas muito fortes, muito importantes. Capítulo 1 nós já estudamos, já deixamos bem claro que João, combatendo o gnosticismo, fala que a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E ele usa, como nós já falamos, os olhos, os ouvidos, a mão, não é? Para declarar que ele havia visto e tocado o verbo da vida. Vimos também que aquele que diz que anda na luz, mas na verdade anda nas trevas, é mentiroso. Sim. Vimos também que 1 João 9 não é para conversão, mas é para a restauração da comunhão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vimos também que se uma pessoa que é cristã diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso. No capítulo 2 também vimos que o Senhor Jesus é a nossa propiciação, desvio da ira de Deus de sobre nós, não é? Não só sobre o povo de Israel, como era no caso na época em que o sumo sacerdote entrava e aspergia sangue sobre a tampa, que era chamado de propiciatório, tampa da arca, e desviava a ira de Deus de sobre o povo de Israel. Não. O nosso Jesus não veio para cobrir os nossos pecados, mas para tirar os nossos pecados. É isso o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E é do mundo. Não é mais só sobre o povo de Israel. Vimos também que aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ou seja, aquele que diz que tem intimidade com Deus, mas ele simplesmente não obedece, também é mentiroso. Bem, e já falamos sobre amar os irmãos. E no final do 11 ele fala, aquele porém que odeia seu irmão está em trevas. E anda nas trevas. Então isso é uma pessoa que nunca teve uma experiência com o Senhor de verdade. Bem, capítulo 2, versículo 12 até 17, é um capítulo bem interessante que nós vamos usar Gênesis e vamos usar Mateus a tentação do diabo. O diabo ele não precisa ser muito criativo, ele sempre vai atacar nas mesmas áreas, não é? Eu costumo chamar de ciclo de maturidade. Eu uso isso que nós vamos ler, daqui a pouco eu explico, para simbolizar os estágios da pessoa. Filhinhos, jovens e pais. Tá bem? E o versículo 12 diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Essas colocações de João, como filhinhos, de uma maneira muito carinhosa, nós aproveitamos para fazer uma analogia com o nosso crescimento. Eu costumo, quando estou falando de missões, nós damos treinamento para missionários, e a base que foi esquecida pelas igrejas é exatamente a ordem do Senhor. Indo, fazei discípulos de todas as nações. Então, imagine 4 círculos, tá? 2 em cima, 2 embaixo. O primeiro círculo na minha mão esquerda seria alcançar novas pessoas. O segundo círculo eu chamo de filhinhos. São os recém-convertidos. Depois, aqui embaixo,
os jovens, aqueles que já se converteram e já estão andando, e por fim, os pais. Muito bem. Cada uma dessas fases são fases que todos nós passamos. Então, você que está nos ouvindo, você tem que ver em que fase você está. Você está como uma pessoa ainda não alcançada, não tem certeza da sua salvação. Você é alguém que é filhinho e recém-convertido, ou mesmo pessoa que já está andando com o Senhor há 10, 15, 20 anos, mas não cresceu nada, continua filhinho. Ou você já é um jovem, já está conseguindo alcançar pessoas, discipular pessoas, já está participando de alguma coisa interessante na igreja, fazendo algum ministério. Ou você já é um pai que já consegue alcançar pessoas, consegue edificar os filhinhos, né, do básico, e já consegue pegar os jovens e treinar para se multiplicar. Então, cada uma dessas fases nós temos que saber. Agora, quando nós lemos aqui, é interessantíssimo o que fala para cada um deles. Então, entenda o que eu vou dizer. Ele vai falar alguma coisa para o filhinho, específico, depois para o jovem e depois para o pai. Então, a gente tem que somar o que foi falado para o filhinho, o que foi falado para o jovem e, finalmente, o que foi falado para o pai. Então, vamos ver os filhinhos primeiro, tá bem? Então, imagina o filhinho recém-convertido ou alguém que não cresceu ainda, que é aquele frequentador, o esquenta-banco, não é, da igreja. Filhinhos, então a pessoa acabou de se converter, tá bom? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, qual é a informação que um filhinho recém-convertido tem assim que ele nasce de novo? Os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhinhos, a saber os que creem no seu nome. No nome de Jesus, salvação. Muito bem. O que mais se fala a respeito dos filhinhos no versículo 14? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Muito bom. E a última palavra é interessante, porque aqui, cada uma dessas frases, você tem que somar. Então, o que o filhinho fica sabendo assim que ele se converte? Que os pecados dele são perdoados por causa do nome de Jesus. Também fala no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ou seja, a pessoa tem um relacionamento com Deus. Um relacionamento ainda imaturo. Imaturo. Muito bem. Então, esse é o filhinho, que pode ser recém-nascido em Cristo, ou pode estar há 10 anos na igreja e continua exatamente do mesmo jeito. Onde você está. Agora, o que foi falado para o jovem? Que é uma fase um pouquinho melhor. Então, o filhinho, aquele que é discipulador, vai edificar ele no básico. O jovem, ele vai ser treinado para reproduzir. Na fase de jovem, ele já consegue, já que ele sai com o seu discipulador para evangelizar, ele já está conseguindo alcançar pessoas e já começa a fazer o discipulado, sob a orientação do seu discipulador. Mas o que o jovem passa? Queridos, quando a pessoa se converte, normalmente ela começa a ser atacada. Ela começa a ser bombardeada pelo diabo, dizendo, você não é salvo. Ah, olha, isso que você fez agora não tem mais jeito. Sendo que, como nós já estudamos semana passada, todos os teus pecados foram perdoados. Passados, o que você está fazendo, vai fazer até o último dia da sua vida. O que faz é que você quebra a comunhão com o Pai, é diferente. Tem nada a ver com perda de salvação. Então, olha o que fala para o jovem. Olha assim, ó. Diz assim, jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Então, o jovem tem que aumentar a informação que ele tem de que os pecados dele foram perdoados e com respeito a ele conhecer o Pai. Então, o jovem está dizendo, olha, estou te informando,
Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ok? E fala mais sobre jovem. Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ou seja, por 2 vezes é falado para o jovem que ele venceu o maligno em Cristo. Ok? Então, o filhinho tem aquela informação. O jovem ele tem que somar a informação que está para o filhinho e agora para ele. E finalmente para o pai. O pai é aquela fase que ele já alcança pessoas, já edifica pessoas no básico e ele faz com que pessoas realmente se multipliquem. Não é? Então, o que fala para o pai? Pais, versículo 13. Eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, esse pai já não é o conhecer do filhinho. O conhecer do filhinho é imaturo. O conhecer do pai já é maduro. Já sabe que nem tudo aquilo que ele quer o pai dá. Ok? O que mais que ele fala para o pai? Versículo 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De novo. Então, nós temos que somar. Então, se você é filhinho, você tem que começar a desenvolver para ser jovem. Se você é jovem, você tem que somar o que o filhinho já sabe, mas aquilo que Deus falou para você. E finalmente, você vai caminhar para ser pai. Grande problema das nossas igrejas, nos dias de hoje, por causa porque a palavra de Deus não está sendo cumprida na ordem. Indo fazer discípulos de todas as criaturas. Não. Não está sendo feito isso. A maioria das igrejas não tem discipulado e os pastores são pastores de púlpito. Isso significa que muitos não sabem como lidar com os problemas, com as dificuldades, com os ataques do diabo. Ok? Por quê? Porque eles não conhecem a palavra de Deus e o Deus da palavra. Não são discipulados. Então, uma igreja que não é discipulada, que não tem discipuladores, é uma igreja frágil, uma igreja fraca, uma igreja que o inimigo vem e assola com aquela igreja. Qualquer vento de doutrina. Introduz doutrinas erradas, heréticas, e isso é algo que está acontecendo. 80% dos membros das igrejas, de uma forma normal, e não se espante, são filhinhos. É ruim, né? Um pouquinho é jovem e quase nada são pais. Qual é a tua situação? Eu queria que vocês comentassem sobre isso antes da gente continuar. Então, eu tenho um testemunho, inclusive eu falo nos meus discipulados, né? Porque eu vivi isso, né? Então, não é uma coisa que eu aprendi, mas assim, eu vivi, né? Sobre o jovem, né? Porque eu vivia na igreja, eu ouvia o sermão de domingo e ia para casa. Minha vida continuava a mesma. Esse era o seu cristianismo? Esse era o meu cristianismo, aquele esquenta-banco que você fala, né? Então, assim, o problema é que quando você é filhinho, quando eu me converti, poxa, eu tinha vontade de sair gritando na rua, aceita Jesus, porque senão, se você morrer, você vai para o inferno. Eu só sabia isso, né? Que eu havia sido salva do inferno, né? Mas quando o tempo vai passando, eu falei, poxa, é só isso. É só vir aqui, sentar, ir embora. Você ficava olhando para os líderes fazendo a mesma coisa, sentado e olhando alguém pregando? Então, para mim, eu falei, poxa, eu quero mais, né? Então, porque eu já estava jovem, né? Porque eu já havia crescido na palavra mesmo. Só ouvindo os sermões de domingo, eu já estava crescendo. Eu tinha mudado de posição, de filhinhos, eu já estava entrando naquela fase Mas ainda não sabia nem alcançar de e nem jovem. discipular. Exato. Que eu também não tinha feito o discipulado, né? E aqui ele fala, ele fala do jovem, que tem desvencido o maligno, por exemplo. Porque você é filhinho ainda, aí você peca. Poxa, eu pequei, você fica desesperado, porque você não foi discipulado. Você fez aquilo lá, você não Aí o diabo vem com a acusação, olha, então você não é crente. Então toda vez que eu ia na igreja,
você fazia o apelo, eu aceitava Jesus de novo, porque eu pequei, e agora? Eu vou para o inferno, né? E não é verdade, Você porque... nunca tinha te ensinado que você tinha que aceitar Cristo uma única vez para sempre. Exato, é uma única vez, né? Eu nasci da minha mãe uma única vez, né? Então, de Deus é a mesma coisa. Então, o que o diabo faz? Ele vem e fica te acusando, né? Ah, tá vendo? Você falou isso, você falou aquilo, você pensou, né? Então, quando você tem o discipulado, você fala, não, o que Jesus... Jesus também foi tentado em tudo, mas ele foi com a palavra, né? Falou, tá escrito, não está escrito, Nós né? vamos estudar isso depois. Então, isso é muito importante, né? Então, eu falei, não, acho que o problema é a minha igreja. Fui para outras igrejas, falei, não, o problema, aí Deus falou ao meu coração, o problema é você. Então, sou eu, então, graças a Deus, comecei a fazer o discipulado, o que eu não cresci 10 de igreja, só com as pregações de domingo. Você não conseguiu em 10 anos. 10 anos. E 2 anos eu cresci. Aí eu fui tão abençoada que eu comecei a falar, não, tem muita gente igual a mim, com esse conflito interno, né? Não, eu pequei, o diabo te acusa, então você fica naquela... Né? E você não sabe como se defender. É a palavra. Se você não tem a palavra no seu coração... Se tornou um instrumento de Deus para discipular. Sim, eu amo fazer isso. Amo discipular. Eu leio, eu amo a palavra de Deus, né? Mas primeiro eu tive que conhecer a palavra e o Deus da palavra. Né? Então, é muito importante esse 1 João, eu cito muito, 2:12 em diante, tá? Se vocês quiserem depois se aperfeiçoar mais nesse trecho, né? Leia, releia, pega os verbos, pega as palavras importantes, marca. Isso é muito importante. E quando vier a acusação... Com as informações para os filhinhos, depois para Sim, os jovens, depois sim. para os pais. Então, o pai ele tem que ter a somatória das informações dos outros dois. Sim, exatamente. Então, é um crescimento, né? Você é bebê, depois você passa a ser jovem e depois você se torna pai. Então, o pai é que reproduz, né? O pai exatamente, é aquele que é o reprodutor. Gerar filhos, né? Sim. E você, Marcos, o que essa palavra fala para você em termos práticos? Ou seja, você foi criado numa igreja e também acompanhou minha vida e da graça, né? Em que momento você percebeu que está havendo uma defasagem, ou seja, o pulo de filhinho para jovem e de jovem para pai? Você passou por isso, alguma crise? Eu sempre... eu era aquele cristão que nem você falou, que esquenta banco, né? Então, assim, eu achava, vou no domingo, ouço a palavra, e aí tento aplicar, sigo regras, etc. Isso é uma coisa. Assim, eu creio em Deus e tal. Mas, assim, eu passei por essa fase de evangelizar, de discipular até algumas pessoas. Mas o que acontece? Se você não tem um estudo consistente da Bíblia, da palavra de Deus, você não cresce. E se você também não tem um mentor, que no caso é o pai, você, muitas vezes, vai acontecer coisas com você e você não vai ter uma orientação. Sim. Então, hoje, eu estou numa outra fase. Então, assim, eu deixei de só esquentar banco na igreja, mesmo sendo filho de pastor, porque muitas vezes a gente acha que sabe tudo, que já ouviu da palavra, muitas vezes do pai, mas é diferente você ouvir do pai do que você buscar da palavra de Deus. Viver, né? Entre saber informação e viver é diferente. Isso. Então, aí o que eu comecei a fazer? Nos cursos de quinta-feira, que não faz muito tempo que a gente começou, antes da gente fazer a aula, você sempre falava, vocês já estudaram todo o capítulo? E eu comecei a estudar e você dava uma oportunidade no começo a gente expor aquilo que a gente estudou. Isso me fez ver que eu pouco sabia de entendimento da palavra de Deus. Então eu comecei a ler e comecei a expor a palavra de Deus e aquilo começou a ver, poxa, como eu não sei nada. Né? Fazer sentido. E como eu não sei nada, tenho muito o que crescer, entendeu? A gente tem aquela gozado que não importa o tempo que passou, né? A pessoa muitas vezes está dentro da igreja 50 anos, não sabe nada.
Infelizmente, uma vez eu estava... É possível até que essa pessoa vá assistir o podcast. Eu conversando por telefone. Uma pessoa que deve ter mais de 20 anos de igreja. E ela havia me feito uma pergunta. Pergunta que eu tinha certeza que ela, pelo tempo decorrido, já devia saber a resposta, mas não sabia. Eu disse assim, olha, faz o seguinte, abre em Gálatas. Eu estava por telefone, e o tempo foi passando. E aí eu falei, fulano, o que está vendo? Não, estou procurando. Aonde você está? Ah, eu estou em 1 Reis. 20 ou mais anos de igreja. O que significa isso? Que a pessoa entra dentro de uma igreja hoje e tem um carinha falando bonito lá na frente. As teologias da prosperidade, as teologias da felicidade, da cura e qualquer outro tipo de teologia. Teologia de expulsar demônios, qualquer coisa que você tenha que não transforma a vida. Ok? E essa pessoa é frágil. É frágil, ela não sabe nada. Ela não conhece a palavra de Deus. Então, quando vem os embates, vem as dificuldades, o cara fica doido, não sabe o que faz. Né? Mas continua, por favor. Então, aí o que eu fiz? Eu falei assim, poxa, eu estou aprendendo muita coisa, eu estou sabendo muita coisa. Aquilo que eu sei, pode ser que para muita gente sabe menos do que eu. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a abrir um canal, já estava aberto, abrir um canal para expor todo o conhecimento que eu estava adquirindo, né? Para pessoas que muitas vezes que sabem menos do que eu. Pode ser que alguém entre no meu canal, saiba muito mais do que eu. Mas tem gente que sabe menos do que eu. Então você vai estar ajudando. É uma forma de ajudar as pessoas crescerem, entendeu? Logicamente que tem pessoas que falam, isso aí eu já sei. Mas tem gente que não sabe nada. Então, quando você começa a expor a palavra de Deus, começa a aprender, você começa também a crescer, né? E começa a ver a Bíblia de uma outra forma. Então, é muito importante você não só conhecer, mas você também expor isso, porque isso até cientificamente fala que você aprende muito mais ensinando. Sim, perfeito. Então, isso é muito importante para o nosso crescimento. E mais importante ainda é ter um mentor que fala, isso aqui você falou, não é bem assim, tal. Então, vai por aqui. Que nem, por exemplo, eu trabalho com tráfego pago. Quando eu comecei, eu precisei de um mentor para eu saber configurar, por exemplo, o Facebook Ads. E aí, depois, eu precisei desse mentor para como fazer um anúncio. E aí, ele me ensinou como eu conseguir prospectar clientes. Então, eu sou filhinho ainda. Então, no momento que eu já sei dominar tudo, aí o que vai acontecer? Vai acontecer de alguém me perguntar alguma coisa, eu vou mentorar essa pessoa em todos os passos, para que ela comece a andar pelos próprios pés. Né? Graça, você que é uma discipuladora assim fantástica, eu sei, sem falar nomes, eu sei que passou na tua mão alguns casos, não é? Sim. Você poderia citar algum desses, assim, porque nós fazemos o discipulado, ele anda acoplado com aconselhamento. Né? Você lembra de algum caso que você gostaria de falar, não dando detalhes, nem locais, nem nada, mas alguma situação que você achou, não, aqui Deus entrou e houve transformação? Tem um caso que eu não gostaria de falar, né? É bem forte, inclusive eu fiquei muito apreensiva com aquilo que foi falado, né? Mas graças a Deus, né? A pessoa entendeu que aquilo não era de Deus, que estava acontecendo, e ela tomou posição e ela foi liberta total. Hoje é uma serva de Deus, uma mulher de Deus. Então, assim, tive muitos casos, né? Mas esse, assim, foi o que mais me deixou muito perturbada, vamos dizer assim, né? Porque havia manifestações sobrenaturais. Sobrenaturais, bem fortes, entendeu? E ela nunca tinha exercido a sua autoridade. Autoridade que ela tinha em Cristo, né? Então, ele a perturbava sempre. E eu, na época, eu fui para a China e perdi o contato. Quando eu voltei, ela me procurou novamente e falou, continua. Aí, né, fiz um discipulado
forte com ela e ela também exercendo a sua autoridade, ela foi liberta totalmente. Então, nós temos glória a casos Deus. nesses anos todos. Eu tenho uma irmã hoje, fantástica, uma pessoa que está totalmente liberta. Eu não vou entrar em detalhes, ela possivelmente vai ouvir e o podcast, mas ela já até testemunhou disso lá em Brasília. Há alguns anos atrás, eu não me lembro quando, um pastor me trouxe uma moça que foi diagnosticada como uma pessoa bipolar e esquizofrênica. Uhum. Ela havia acabado de separar do marido e só chorava. Não estava mais trabalhando, não fazia mais nada. Estava uma depressão terrível em casa, não é? E nós que trabalhamos com a palavra de Deus e entendemos, inclusive, que está escrito em Salmo 19, 7, que a palavra de Deus é perfeita e restaura a alma, não é pode restaurar, restaura. A palavra de Deus, ela simplesmente, ela acaba com todos os rótulos que alguns colocam em cima de pessoas, né? E esse foi um caso. Então ela veio para nós totalmente assim, sem esperança nenhuma. E nós começamos a trabalhar, eu e você, começamos a trabalhar com ela. Sim. Ela tomava não sei quantos comprimidos, tinha sido internada, enfim. E com o passar do tempo, na medida que nós fomos estudando a palavra, versículo a versículo, e ela foi aplicando, essa é a vantagem dela. Porque outras pessoas que chegaram nas nossas mãos mais ou menos igual, mas não apropriadas da palavra, não há mudança, não há transformação, né? Mas ela não. Ela se arrependia, nós fomos levantando as raízes dos seus problemas, não é? E à medida que ela foi colocando em prática, ela foi retirando todos os remédios, né? Sim. E voltou a trabalhar, voltou a ter vida, né, normal. E hoje ele é uma serva, né, que tem ajudado outras pessoas. Ela chegou aí até em Brasília, onde está lá, tem o pastor Ayrton, que trabalha como eu, né? Mas ele é um servo, né, fantástico. Ele tem lá um centro de treinamento, de aconselhamento, assim. E ela foi dar testemunho do que Deus fez com ela. Ou seja, aquilo que ela tinha sido rotulada como esquizofrênica e como bipolar, não era nada disso, era pecado. Era frustrações, raiz de amargura, ira guardada. Era tudo que você possa imaginar. E Deus foi desconstruindo tudo isso. Porque o diabo é mentiroso, né? Porque eu tive um outro caso também. Minha moça me procurou, meu pai a levou. Uma moça devia ter uns 27 anos. E ela presa em casa, ela não conseguia sair. Ela não pegava ônibus. Professora de inglês. Isso. E ela, assim, totalmente dominada, né? E assim, foi uma palavra, uma moça linda, tem um cabelo lindo. Ela estava passando e o menino falou assim, ela tem o cabelo duro, ela é feia e tem o cabelo duro. Isso, o diabo foi, porque e ela era assim... pequena. Porque isso... Ela era pequenininha. Sim, porque psicologicamente, isso afetou, porque era o que ela achava dela mesma. Então, o menino veio confirmar e Satanás começou a perturbar, né? Então, ela se trancou em casa. E foi tão interessante essa menina... Deus foi libertando. E hoje ela voltou a lecionar. Inclusive, o pai chegou em casa, né? Falou, ela não saía, só saía com o pai, só né? com o pai medo, e a mãe. Né? Muito medo, né? Tinha muito medo. Aí o pai falou assim, nós vamos sair. Ela falou, não, eu não vou. Eu falei, como? Você nunca, né? Você nunca fica sozinha, você sempre sai. Não, eu agora estou curada. E realmente ela saiu, arrumou um emprego, e me parece que ela tinha umas 10 salas de aula de inglês. Assim, Deus a libertou de uma tal maneira, e ela é linda. Olha como o diabo
transformou a vida dela de uma moça linda, Aham. né? Uma moça feia, que tinha o cabelo duro, o cabelo, né? Então, assim, é linda a moça. Então, assim, eu falei para ela, de jeito nenhum. É, tem vários Você vai casos ser liberta, desse. e foi liberta em Tem nome de vários casos Jesus. desse, inclusive pessoas realmente que nós vamos ter oportunidade de tratar um pouquinho sobre aconselhamento. Tem um curso maravilhoso que você poderia estar fazendo, a BCD, que é um trabalho que é feito fantástico, aconselhamento bíblico, que todo ano faz em Lindóia. A BCB é um grupo de pastores especializados na palavra de Deus. Eles usam só a palavra. Não é integracionista, não é palavra e mais psicologia, não, é só a palavra. E nesses 44 anos que nós caminhamos, eu e Graça, nós usamos só a palavra. E Deus tem liberto, tem transformado, tem fortalecido muitas e muitas pessoas, homens e mulheres, tá? Casais. Quantos casais nós já recuperamos, né? Quantos? Então, a grande questão é essa. Eu vou estar um dia fazendo alguns trabalhos, talvez eu quero ver se eu trago alguém especial que fala sobre aconselhamento, onde a gente vai trocar figurinha aqui e vocês vão ver que coisa maravilhosa. Bem, mas o que eu queria colocar para vocês é que o que você poderia fazer, Graça e você, Marcos, de prático, ok? Porque nós estamos acabando de chegar à conclusão que os filhinhos podem ter 30 anos de igreja e continuar a ser filhinho. Não é? E jovens, tendo um discipulador, ele vai ser treinado, porque o discipulador ele sai com aquele jovem, porque o que eu faço é assim, isso eu faço há anos, né? Inclusive a gente tem um trabalho transcultural que em janeiro possivelmente com a WH, é um ministério inglês, né? Uma missão inglesa, que nós estamos juntos, né? Nós temos parceria. É possível que em janeiro, já estou avisando, em janeiro a gente vai fazer um trabalho no Paraguai. Sim. Tem uma base lá, e eu vou lá estar levando pessoas que vão estar sendo treinadas por mim, evangelismo, discipulado de rua, e mais vamos estar treinando também futuros missionários. Bem, Sim. o fato é que muitos têm saído comigo há alguns anos. O Max, por exemplo, já foi em 5 países, não é? Sim. E assim o Cláudio e outros, não é? Experiências transculturais. Muda a vida. Mas o que eu queria perguntar é isso. Se nós somos conscientes, nós somos igreja, e somos conscientes de que dentro das nossas igrejas, muitas vezes, claro que varia de 60% a 80% de filhinhos dentro das igrejas, né? O que, na sua opinião, deveria ser feito para mudar esse quadro? Marcos, de prático. Eu acho que é o discipulado, né? Sim, mas como? Como é que nós vamos fazer isso? Porque o discipulado, sim, mas como que eu vou reverter esse processo dentro de uma igreja local que muitas vezes não tem isso? O que eu faço? Como a nossa igreja faz, né? A IBNA, cada um tem o seu discípulo, né? Dentro da igreja. Então isso é muito importante. Então a pessoa começa a crescer e ela sente o desejo também de compartilhar as outras pessoas, porque isso é tão importante, porque com tantos ventos de doutrinas falsas que estão surgindo, né? Então, se a pessoa ela está bem edificada na palavra, é impossível, né? A pessoa ser enganada. Que nem você, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. E nem dízimo mais. Já ouvi isso na televisão. Nem existe dízimo mais. Agora é ofertas. E você dá aquilo que está proposto no teu coração. Se você der e você está com má vontade, Deus nem aceita essa oferta. Né? Então, assim,
É muito sério que as pessoas falam e as pessoas não sabem. Então, seguem homens, né, que são falsos, né, que têm um objetivo, né, de tirar dinheiro, não sei. Então, é muito complicado isso. Quando a pessoa ela conhece a palavra de Deus, dificilmente ela vai ser enganada. Mas se você está dentro de uma igreja que não pratica, porque você citou a IBNIAC de Campinas, Sim. que nós temos 3 pastores maravilhosos, Sim. discipuladores, e Sim. quando a gente vê... Eles são os modelos, né? São os modelos, 3. eles evangelizam, discipulam. E fazem com que os membros estejam. Então, Sim. quando uma pessoa se converte, imediatamente ela já é colocada nas mãos de alguém. Mas vamos imaginar, Marcos, que essa igreja não tem isso. Tem um pastor que prega de púlpito, até prega direitinho, né? Como que eu posso mudar isso? Vamos supor que você é um membro dessa igreja. O que você faria? Bom, se eu tenho a verdade, provavelmente isso deve ter vindo de alguma coisa que eu vi fora, eu vou comunicar isso para a liderança. Sim. Sim, e aí? E aí a liderança provavelmente vai ter que passar por um treinamento. Sim. Né, um treinamento de desconstrução de muita coisa e construção de muita coisa para poder implementar esse tipo de trabalho. Sim, sim. O grande problema é esse, é você vender para o líder que realmente discipulado é uma ordem. Devia ser óbvio, né? Mas não é. Infelizmente. As pessoas hoje acham que as coisas que se faz dentro da igreja já é suficiente. Então, eu tenho nos treinamentos que eu dou, é como se fosse um funil. A grande congregação, pequenos grupos e 1 a 1. Então, na grande congregação, as pessoas gastam tempo e recursos lá em cima. E o que é que se aprende lá em cima? Se aprende a ser, vamos dizer assim, o tesoureiro, a pessoa que vai estar recebendo as pessoas na porta. Você vai cantar, você vai tocar, você vai mexer nos equipamentos, não é? Você vai ser professor de escola dominical, enfim, tem uma série de coisas, né? Você, de alguma forma, vai ter aí um envolvimento, não é? Mas isso não é o que a palavra de Deus estabelece. Abram comigo, só para a gente estar encerrando. Primeiro, nós vamos para Atos. E Atos, no começo, a igreja era uma igreja viva. Por quê? Porque fazia discipulado. Era uma igreja fantástica, uma igreja que e as pessoas tinham vida, né? Porque nós temos que ter vida evangélica, vida cristã. Lá em Atos capítulo 2, depois que houve uma turma muito grande aceitando a Jesus, né? Um acréscimo no dia de quase 3 mil pessoas, né? Homens, né? No versículo 42 em diante diz como era a igreja primitiva. Lógico, a igreja primitiva era bem diferente das nossas igrejas de hoje, mas a base tem que continuar. Então, o versículo 42, o Marcos pode ler, Marcos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem. Quando eu dou essa aula, eu faço como se fosse a base, Cristo, um banquinho com 4 pés, cada um desses pés é exatamente a doutrina dos apóstolos, outra comunhão no partir do pão, orações, enfim, seria 4 coisas fundamentais: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Se faltar um desses, o banquinho cai, né? Com certeza. A não ser que seja posto de um jeito, mas se fosse o banco normal com 2 pezinhos, eu tiro um, ele vai cair. Com certeza. Ele não está no equilíbrio. Acontece que isso não é mais feito. São raras as igrejas que perseveram na doutrina dos apóstolos. Sim. A comunhão, então, meu pai, oração, uma igreja com 500 membros, você fala, hoje nós vamos ter um culto de oração, aparece 10, 12, né? Então, está havendo falta de exatamente
um discipulado que faça com que as pessoas conheçam a palavra de Deus e o Deus da palavra. Que tenham comunhão real, comunhão onde você se reúne, mesmo que está no meio de churrasco, para compartilhar suas experiências, não é? O partir da ceia tem que ser algo que realmente você se arrepende, não é? E coloca Deus realmente como prioridade na sua vida, e você participa da ceia. Quando vem a ceia, muitas vezes a pessoa não vai, você está em pecado, ou vai e toma em pecado, né? E na própria oração. Sim. Qual era o resultado disso? Perseverava na doutrina dos Em apóstolos. cada alma Havia temor. e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui não era comunismo, comunismo é imposto. Aqui era algo que Por a amor, pessoa né? tinha no coração, não é? Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não significa que eles ficavam sem casa. E por que eu afirmo isso? Porque nós vamos ver que eles se reuniam em casa. De casa em casa. Olha só, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. E de casa em casa. Ah, olha só, vou ler de novo. Diariamente, era todos os dias, porque era um grupo bem local, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, então eles distribuíam, tal, mas eles tinham uma casa dele. Não está dizendo que vai dar a sua casa, vender a sua casa, você fica sem nada, não é isso. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, por causa do testemunho deles, né, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, o que será que eles faziam nessa reunião da casa? Então, a gente começa a ver que não se faz mais isso, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 42, o que é que eles faziam no templo e de casa em casa? Pode ler, Graça? Sim. Bem alto. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Muito bem. Então, eles tinham as duas coisas. Eles alcançavam, lembra o primeiro círculo? Eles alcançavam e edificavam. E ensinavam. Que é fazer um filhinho ir para jovem, de jovem para pai. Não é? E todos os dias. É interessante, né? Todos os dias eles tinham estudos. Hoje, devido às mudanças que nós temos, isso muitas vezes é impossível. Mas eu, pelo menos, eu faço toda quinta-feira. O Caio está conosco, né, Caio? Então, toda quinta-feira nós nos reunimos em casa. Né? Pessoas vêm, e de outras igrejas, inclusive, e nós ali estudamos a palavra de Deus, versículo a versículo. E um dia eu vou pegar o Caio para estar aqui testemunhando o que foi a vida dele. E nós gostaríamos realmente que isso, e é a pergunta que eu coloquei, vamos supor que o pastor daquela igreja não tem essa visão. Mas quem é que pode impedir que você faça o discipulado? Ninguém. Então, o que eu fazia na minha igreja? Sempre eu fiz isso. Eu pegava uma pessoa, levava a pessoa a Cristo e eu começava a trabalhar com ela e discipular. E ela, aos poucos, ia se tornando uma multiplicadora. E aquilo começava a influenciar outros, porque vinham perguntar para mim, e aí, como é que é isso? Eu também quero. E lógico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar com o pastor. Pastor, olha, é assim, assim, assim. Seria importante nós termos um grupo de pessoas que você mesmo, pastor, esteja discipulando para que eles façam a mesma coisa. Aqui na IBNA, no começo, quando o Calvin, o Bill Moore e eu estávamos iniciando, né, a igreja, eu lembro que os líderes de grupos, nós nos reuníamos, eu não lembro se era quarta-feira. Acho que era quinta-feira. Hã? Quinta-feira. Bom. E então vinham todos os líderes de grupo. E nós passávamos para eles aquilo que eles iam passar em casa.
Sim. Então, cada um deles tinha as suas reuniões, né? Hoje continua, o processo é diferente, mas... Sim. E eles se multiplicavam. Nós fazíamos reuniões aqui no Taquaral, né? Sim. Eu lembro que alguém discipulava você naquela época, quem era? Tinha o Miller, depois foi o Christian. Miriam e Christian, né? Então, acho que o Rodrigo era o Petit. Petit, e, enfim. Então, a gente ia para o Taquaral, a gente lembra que tinha umas mesas lá, o pessoal se reunia ali. Depois que nós fazíamos discipulado, tal, aí a gente saía para jogar bola, para andar, correr, fazer qualquer coisa. Isso é fantástico. Isso é igreja. Igreja é vida, é o que está aqui, aqui. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Então, essa é a minha tarefa, essa é a tua tarefa, essa é a tua tarefa, meu amigo. Essa era a mensagem que nós queríamos colocar sobre o ciclo de maturidade. Paramos exatamente no versículo que fala no 14, né? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E como é que nós somos fortes? O próprio Paulo fala que ele é fraco, mas que ele era fortalecido na força do poder do Senhor, né? Sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E olha, ele volta. E tendes vencido o maligno. Querido, você tem que ter consciência. O maligno não pode tocar você. O maligno não pode tirar você da posição que você é de filho de Deus. Aquele que está em você, que é o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. E a palavra ainda fala, resistir o diabo. E ele fugirá de vós. Porque as pessoas pensam que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Mas ele é uma criatura. Sim. Ele foi criado também, Sim. como nós. Né? Então, esse ciclo de maturidade que nós vimos, 1 João, capítulo 2, versículo 12 e 14, é algo que você tem que pensar. O que eu estou fazendo? Eu falo que eu sou crente, falo que eu tenho a melhor doutrina, e você está em discipulado? Você tem feito discipulado? E se você nunca foi discipulado, procura alguém que tenha experiência, para que ele possa fazer isso com você. Graça, últimas palavras para a gente encerrar. É uma coisa que eu acho muito engraçado que você fala, né? Uma criança, quando nasce, ela é bonitinha, né? Sim. Então, que gracinha, né? Mas passa 5 anos, 10 anos, ela continua criança. Continua, não, é assim, né? O que eu falo a criança nasce, desse tamanhozinho, é linda, né? Linda. Passou 15 anos, ele está do mesmo tamanho, ele não é bonitinho, ele é anão. Não é mais bonitinho. Então, não cresceu. Tem muito anãozinho espiritual. Tem muito. Mais alguma coisa? Não. Marcos? O que eu vejo é a importância de mergulhar na palavra, que é uma coisa que você sempre fala, e ter alguém para te ajudar, te auxiliar nessa caminhada. É muito importante. Amém. Bem, queridos, nós gostaríamos também de agradecer aí pela paciência de vocês. Mais um podcast do Focando Vidas. E na quinta-feira que vem, se Deus permitir, ou na outra, porque eu acho que eu vou ter uma conferência, nós vamos estar dando continuidade. E a passagem que nós vamos ver envolve Gênesis e envolve a tentação de Jesus. Tá bem? Que você possa realmente pensar bem no que nós falamos. Se você não é discipulado, procure um discipulador. Se você tem conhecimento e você é alguém que já sabe manejar bem a palavra da verdade, então ora e vai e pega alguém da sua própria igreja. Eu fiz isso muito. Alguém que você percebe que é jovem, está começando, pega essa pessoa e sai com ele, porque discipulado não é estudo bíblico, hein? Tá ok? Discipulado não é estudo bíblico. Eu já falei isso algumas vezes. Muitas vezes eu estou fazendo uma palestra e eu pergunto quem é que faz discipulado. Aí 1 ou 2, 3 lá no meio de 100 levanta a mão e tá bom, como é que é teu discipulado? Toda sexta-feira eu me reúno com fulano e a gente gasta 1 hora estudando a palavra. Eu falei, ótimo, muito bom. Só que isso não é discipulado. Como não é discipulado? Não é discipulado. Isso é estudo bíblico. Então, o que é discipulado?
estipular aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu e aquilo que Paulo fazia. O que é que Jesus fazia? Ele só sentava ali com um grupo e ensinava teoricamente? Não. Tinha prática. Ele mostrava como fazia. Então ele tinha a teoria, ele falava com os seus discípulos e depois ele saía para que seus discípulos vissem como ele evangelizava, como ele tratava das pessoas. E depois o Senhor os enviava. E enviou de 2 em 2, não é? E depois mais pessoas. E as pessoas voltavam para contar, dar um relatório, né? Paulo fez a mesma coisa. Paulo viajava com seus discípulos, não é? Eu tenho feito isso há muitos anos. Vários andaram comigo fora, em outros países, aprendendo a evangelizar em outra língua, ok? Então, querido, o desafio para você hoje é esse. Que você possa realmente repensar que vida cristã não é simplesmente todos os domingos ir lá, sentar, ouvir alguém falando alguma coisa, que muitas vezes está falando coisa errada, e você não checar, não verificar, não confrontar. Não, é você ir na igreja local para se alimentar com uma palavra verdadeira que transforma, trocar experiências, dar testemunho, ser usado dentro da igreja local com um dos seus dons, mas a vida é lá fora. É lá na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho. É ali que você vai realmente ter a vida cristã. Amém? Marcos, mais alguma coisa? Não. Não? Graças? Não, Mais nada? Então, queridos, até quinta-feira que vem e que Deus os abençoe. E mais uma vez, se hoje a trombeta do Senhor tocasse, se hoje fosse o dia do arrebatamento, você iria ou você iria ficar para conviver com o anticristo? Pensa nisso. Que Deus abençoe. Amém.